Nós vamos à pregação da palavra do nosso Deus nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. À medida que os irmãos forem encontrando aí, se coloquem de pé. Nós faremos a leitura. Continuemos aí em oração, né? Pelos aqueles irmãos que estão enfermos. Eu sei, tem muitos como eu, né? Estamos saindo aí de uma gripe, lá em casa, basicamente todo mundo gripado e tudo. E alguns com outros problemas um pouco mais graves, né? Também de saúde. Continuo orando, né? Pela irmã Tânia, tá com Covid também, que Deus possa estar abençoando a saúde dela, a recuperação dela também. Esteja orando, né? Por cada um desses irmãos aí que se encontram enfermos. E orem, né, pelo irmão Wellington também. Amanhã ele vai estar mais uma vez indo a Ribeirão fazer alguns exames lá. Continue orando, né, pela saúde dele também. Ok? Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo-vos por sua vontade. Vamos orar. Santíssimo Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu, de podermos chegar aqui nesta noite, podermos aqui, ó Pai, louvar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Agora, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, da tua palavra. Rogamos, ó Pai, que o Senhor use a mim, que sou este miserável servo do Senhor, que o Senhor, ó Pai, me use nas tuas mãos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que nós, ó Pai, possamos aqui, nesta noite, ouvir atentamente, ó Pai, o recado do Senhor, possamos, ó Pai, guardar nossa mente, coração, e também, ó Pai, vir colocar em prática tudo quanto o Senhor vem nos exortar durante esses dias, nessa série de conferências. Abençoa, ó Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja, que nós possamos, ó Pai, realmente cumprir com os propósitos dos quais o Senhor tem nos designado. Também, ó Pai, queremos pedir por aqueles irmãos que estão enfermos, o Senhor continue colocando suas mãos sobre eles, dispensando sobre eles, ó Pai, o teu favor. Também pedimos, ó Pai, por aqueles que estão passando também por lutas neste momento, até mesmo questões espirituais, ó Pai, que o Senhor possa fortalecê-los também, que o Senhor possa, ó Pai, ser com eles, com o teu divino Espírito Santo ali, dando também a sabedoria a cada um deles, ó Pai. E em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Poder sentar, irmãos? Muito bem. Qual é o nosso tema, então? Acho que está aí atrás, né? Diminuiu um pouquinho a letra, mas eu acho que consegue ler, não consegue? Consegue ou não? Então vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Missões. Essa obra não pode parar. Amém? É isso mesmo, né? Missões, essa obra não pode parar. Ontem nós vimos, né, que missões, essa obra não pode parar por conta justamente da condição humana. E nós retratamos justamente aí, né, no texto lá de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, nós falamos ali justamente sobre a questão, né, do homem, a situação do homem diante de Deus. Aquele texto que reflete muito bem, com clareza, né, a condição do ser humano, mostrando justamente que todo homem, né, está realmente ali completamente envolvido, né, pelo pecado. O pecado tem causado, né, destruições, causado marcas terríveis. O pecado realmente tem separado a raça humana do Senhor Jesus. E o homem, por conta do pecado, ele está condenado de fato à morte. E o único que pode, né, fazer algo pelo ser humano é justamente Cristo Jesus. Amém, irmãos? E nós vimos, inclusive, né, ontem, justamente sobre esta questão. Aquele homem leproso que teve ali e alcançou, né, compaixão das mãos, da voz do nosso Senhor Jesus Cristo,
e ele ali então recebeu a cura, ele recebeu uma nova vida, inclusive, e ele inclusive teve, né, condições ali, até mesmo de testificar sobre aquilo que Deus havia feito, né, o Senhor Jesus Cristo havia feito na sua vida, e ele testificou ali com grande alegria por tamanha graça a qual ele recebera das mãos do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? E hoje, né, nós assim, Deus nos permitindo, nos abençoando aí com a voz também, nós queremos ver hoje à noite sobre missões. Essa obra não pode parar por conta da sua relevância. Então ontem foi por conta, né, da condição humana, hoje por conta da sua relevância ou da sua importância. É fato, irmãos, e nós sabemos muito bem disso, o importante aqui é relembrarmos para que não venha cair no nosso esquecimento e para que a gente também seja incentivados, né, motivados a continuar nessa missão, mas nós bem sabemos, né, que a missão aqui mais importante neste mundo é justamente testificar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós não podemos de maneira nenhuma, né, como aqui o escritor do livro de Hebreus nos exorta, nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar essa tão importante mensagem, essa tão importante missão a qual o Senhor, inclusive, deu à sua igreja. Então veja que o texto, né, aqui de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Amado, é importante, né, que nós venhamos realmente nos atentar para quão importante é a obra da evangelização, quão importante é transmitir o evangelho da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que hoje, né, cada dia que vai passando, nós temos tantas coisas que o mundo nos oferece, muitas vezes, até mesmo a ponto, né, de tirar a nossa atenção daquilo que realmente é importante, daquilo que é, inclusive, sagrado, e nós temos visto isso acontecendo, né, na humanidade. Hoje, tantas coisas que podem tomar o nosso tempo, talvez até uma das coisas que mais tem tomado o nosso tempo com respeito a esta obra tão importante, né, seja as questões aí das mídias sociais, onde nós nos envolvemos ali. Eu acredito que todos aqui já fizeram da mesma forma que eu. Aquele negócio assim, não, eu só vou dar uma olhadinha, eu só vou ver se tem uma mensagem ali importante e depois eu vou fazer aquilo que realmente é importante, né? E aí, às vezes, a gente abre ali a mídia social, ali, seja o WhatsApp, seja o que for, e aí a gente acaba ali olhando a mensagem, de repente outra coisa chama a atenção, e você começa, e quando você vê, você gastou, né, um tempo ali tremendo em coisas que eram supérfluas. E o diabo, né, ele tem usado justamente destes meios, inclusive, para que a gente venha deixar aquilo que é de fundamental importância de lado e gastar, inclusive, o nosso tempo naquilo que não é relevante. Então, amado, o escritor aqui aos Hebreus, ele exorta justamente que nós devemos atentar com mais diligência, a olharmos realmente com maior atenção para as coisas que são importantes. E aqui no caso, não é, ele exorta-nos com respeito àquilo que nós temos ouvido, que é o Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não há nada mais importante neste mundo do que o Evangelho, do que as boas novas de Cristo Jesus. Essas coisas, né, referentes ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que o escritor de Hebreus aqui, ele está querendo dizer esse pequeno trecho, né, esses pequenos versos aqui que nós acabamos de ler. Inclusive, ele chama, inclusive, a nossa atenção, né, para isso, e ele diz aí, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém, irmãos? Em tempo algum. O cristão, ele não pode se desviar, né, da questão do Evangelho em momento algum. Tanto na questão ali de pregarmos o Evangelho, quanto também até mesmo, muitas vezes, naquilo que o diabo vem tentando colocar, né, no nosso meio, que também de um falso Evangelho. E aí, então, muitos querem, inclusive, passar aquele falso Evangelho, até mesmo como o apóstolo Paulo, né, exorta ali aos Gálatas, né, que eles permaneçam naquele Evangelho qual eles ouviram, no qual eles foram ensinados pelo próprio apóstolo, e que eles não vão correr atrás de outros evangelhos de maneira nenhuma, porque aquele evangelho que foi apresentado é realmente o que tem poder salvífico, e qualquer outro evangelho, fora aquele, com certeza, né, ele é um evangelho maldito, pois tanto não tem poder, né, algum para salvar o ser humano. Então, irmãos, é importante que nós venhamos entender com a importância, né, que há neste evangelho, a importância que há, inclusive, nesta missão a qual o Senhor Jesus Cristo estabeleceu e deu à sua igreja,
de que nós aqui, cada um de nós, que somos salvos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, quantos são salvos aqui? Diz amém. Cada um de nós somos portadores deste evangelho. Nós somos responsáveis por essa missão. É importante termos isso, né, na nossa mente. A importância, a relevância desta missão, e ela é tão importante que ela não pode ser de maneira nenhuma detida. Ela jamais pode parar. Nós queremos ver aqui, rapidamente, essa noite, Deus assim nos ajudando, o porquê, né? Essa missão, ela não pode parar e por conta da sua relevância, e qual é, né, os motivos aí, a importância, né, desta mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, esta missão ela é importante, ao anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, é importante justamente por conta da sua origem. O Evangelho não foi algo que nasceu, né, no coração humano. O Evangelho não foi algo, né, que nasceu por conta do pensamento humano. Mas, pelo contrário, o Evangelho ele nasceu justamente por conta da condição humana e nasceu justamente no coração do próprio Deus. Amém, irmãos? Veja que ontem, né, nós vimos essa questão de que o homem está realmente caído, o homem está condenado ao inferno, o homem sem Cristo Jesus, ele realmente está vivendo miseravelmente, e ele viverá ainda a eternidade miseravelmente no inferno. Mas, no entanto, né, o Senhor, nosso Deus, ele, inclusive, né, já de antemão, ele olha justamente para esta situação do homem, a situação a qual o homem se encontraria, justamente por conta da queda ali no Éden, e ele então já de antemão, já toma as precauções ali que deveria haver para buscar, para salvar, para mudar, para realmente transformar essa condição a qual o homem se encontrava. Então, amado, missões, essa obra, ela é realmente importante justamente por conta da sua origem. Ela começa justamente com Deus. Amém, irmãos? Veja que não há, né, ninguém mais importante no universo do que Deus. Amém, não? É Ele, o Criador de todas as coisas. Inclusive, o escritor de Hebreus deixa isso bem claro para nós aí no capítulo 1, né, falando sobre isso. Mas veja, amado, que Ele, o próprio Deus, é quem realmente organiza um meio de salvação para regenerar, para restaurar o homem, para trazer o homem de volta à comunhão consigo mesmo. Então, o Evangelho, missões, ela é importante por conta da origem, ela se origina, né, no próprio Deus. Veja comigo aí, rapidinho, abra sua Bíblia aí, nós vamos correndo alguns textos aqui, mas abra aí em Tito, a página aí para trás, Tito, capítulo 1, olha o verso 2, né, o que a palavra de Deus nos diz aí, Tito 1, verso 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém, irmãos? Veja que o nosso Deus, ele é onisciente. Amém ou não? Significa que ele sabe todas as coisas. Amém ou não? Antes mesmo dele criar o homem, ele já sabia, né? Ele daria liberdade ao homem, aquilo que nós chamamos, inclusive, de livre-arbítrio, e ele daria a liberdade do homem escolher realmente viver por ele ou não. De realmente, né, de obedecer aquilo que era a sua ordem ou não. E ele deu esse livre-arbítrio ao homem ali no Éden. Mas ele já sabia qual seria o fim. Ele já sabia, inclusive, que o homem, né, e a mulher tomariam o caminho contrário àquilo que era o desejo dele, e que eles, então, se tornariam pecadores, que eles estariam condenados ao inferno. Mas tamanho o amor do nosso Deus que ele já tinha por nós, antes mesmo de nos criar, que ele já preparou, já de antemão, a salvação a nós. Amém, irmãos? E é justamente isso, né, que Paulo diz aqui a Tito, e ele diz, olha, o qual, não podendo mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A salvação foi prometida, a salvação foi preparada para o homem antes mesmo do homem ser criado, antes mesmo do homem cair. Então veja, a salvação ela originou justamente em Deus, né? Veio de Deus mesmo a salvação. O desejo, né, de buscar o homem, de salvar o homem, vem do próprio Deus. Não vem do homem de maneira nenhuma, né? O homem, inclusive, ele, se depender dele, ele jamais, né, iria buscar realmente a Deus. É fato isso. O homem tem prazer, né, no pecado, o homem tem prazer nas coisas deste mundo, e ele viveria nessas coisas deste mundo se Deus não se mostrasse a ele, se Deus não revelasse o seu evangelho a ele. De maneira nenhuma o homem se voltaria a Deus. Veja que Deus, né, ele mesmo é quem buscou o homem. Lá em João capítulo 3, versículo 16, os irmãos não precisam abrir lá, né, texto bem conhecido, mas diz lá, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? É Deus. Este passo, né, justamente de buscar o homem, foi justamente pelo seu amor. Ele quem deu esse primeiro passo. Ele foi quem preparou todas as coisas ali para que o homem, então, pudesse ter salvação, para que o homem fosse realmente liberto desta condição a qual ele se encontra. Então, veja, amado, que missões, ela é importante justamente por conta da sua origem. Essa missão, ela vem de Deus, ela nasceu no coração de Deus. Inclusive, veja só, né, o que o próprio escritor aqui de Hebreus nos diz com respeito até mesmo à transmissão. Esta missão, ela é importante justamente por conta da transmissão. Essa transmissão é única. E olha o versículo 3 aí comigo, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo quem? Pelo Senhor. Amém, irmãos? Veja, o primeiro, né? Deus não só arquitetou, mas como ele também foi aquele que trouxe ao homem, de primeira mão, realmente as novas do Evangelho. Olha aí em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, olha o que o escritor aqui também nos diz, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Veja, o texto diz aí no verso 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras. Veja só, amado, é o próprio Deus, né? A importância aqui da mensagem é que ela se origina em Deus, e Ele mesmo, Ele é o verdadeiro, e Ele é o maior missionário. Amém, irmãos? A missão é dele. Nós somos somente coparticipantes nesta missão. Nós somos somente aqueles, né, que agora são usados como instrumento para levar estas boas novas, mas a missão foi feita pelo próprio Deus, foi executada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nós agora só transmitimos as boas novas, aquilo que Deus fez para justamente salvar a humanidade. Amém, irmãos? Então veja, a salvação é importante por conta da sua transmissão. Ela vem do próprio Deus. Foi Deus, tem sido Ele, né, o primeiro a transmitir. Olha lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, e nós vemos o primeiro relato do Evangelho sendo anunciado justamente, né, sendo aqui o missionário trazendo essas boas novas, justamente sendo o próprio Deus. Olha só, Gênesis 3, olha o verso 21. Após o homem então ali cair em pecado, olha só o que Deus faz aqui. Isso aqui é obviamente, né, e claramente, o Evangelho sendo já anunciado, demonstrado aqui ao homem. Olha o verso 21, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Veja, amado, após, né, a queda do homem, ali no Éden, olha aqui a primeira menção do derramamento de sangue, para assim ser coberto o pecado do homem. Lembra? Ali Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, e eles logo, né, ali, o Senhor vem, como sempre, já era de costume, na viração do dia, ele descer e ele então ali ter um tempo com o homem, mas agora, né, o homem vai e se esconde justamente porque se encontra em pecado, ele sabe agora que ele está nu, e ele se esconde de Deus, e agora, né, de repente, Deus ali buscando o homem, e de repente aquele homem sai ali, mas ele sai com ali roupas feitas de folhagem, aquilo que não era o padrão divino de maneira nenhuma, aquilo que não poderia, né, realmente resolver a situação humana, mas Deus vai lá, e agora ele, obviamente, né, ali um derramamento de sangue, para ser feito ali túnicas de pele de animal, para encobrir ali o pecado daquele homem, e aquele derramamento de sangue é justamente o simbolismo, tipifica justamente Jesus Cristo, o Cordeiro Universal, que seria imolado, né, há anos e anos depois, justamente para, sim, agora sim, cobrir de uma vez para sempre o pecado da humanidade. Amém, irmãos? Veja, era a primeira menção do Evangelho nas Sagradas Escrituras e ela vem sendo trazida pelo próprio Deus. Amém ou não? O Evangelho é importante, missões é importante justamente porque é uma obra do próprio Deus. É transmitido em primeira mão pelo próprio Deus. Também, nós encontramos aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1, falando que este Evangelho não só foi, né, mostrado e trazido aqui, transmitido pelo próprio Deus, mas também foi trazido pelos profetas. Olha o capítulo 1, verso 1 diz, né?
Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nós bem sabemos, né, nós não vamos correr aí por conta do tempo, e também, né, da minha voz um pouco, estamos aí prevenindo, né, porque a voz está querendo ir embora já. Mas veja, amados, os irmãos sabem, né, os profetas também mencionaram sobre a salvação. Olha o livro de Isaías. O livro de Isaías menciona, né, ali sobre a salvação de uma forma claríssima, inclusive no capítulo ali mais conhecido, capítulo 53, falando justamente sobre como é que viria o Senhor Jesus Cristo, como ele sofreria, como ele derramaria o seu sangue, como ele seria moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas enfermidades. E aquele castigo, ou seja, aquilo que ele padeceria ali, é que traria-nos a paz novamente com Deus. Amém, irmãos? É justamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, a obra vicária dele é que deu condição a cada um de nós agora de termos novamente paz com Deus, amém? Por meio de Cristo Jesus. É só por meio de Cristo é que nós podemos ter paz com Deus. Então veja, os profetas falam sobre isso também. Veja também que não só o evangelho foi transmitido em primeira mão por Deus, pelos profetas, mas olha também que pelo próprio Cristo. Olha o versículo 2 aí do capítulo 1, diz, a quem constitui, capítulo 1, verso 1, a parte final aí do texto, né? Ele dizendo, pelos profetas, e a nós falou, nestes últimos dias, pelo Filho. Amém, irmãos? Pelo Filho. Olha o versículo 3 do capítulo 2 também, dizendo a mesma coisa. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Veja, amado, o Senhor, não só Deus aqui está envolvido nessa transmissão, como o próprio Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmãos? O próprio Cristo veio mostrar, justamente, pregar a nós, transmitir a nós o Evangelho. Ele mesmo veio se apresentar a nós como Cordeiro imaculado, que derramaria o seu sangue naquela cruz do Calvário por nós. Ele mesmo disse que fora dele não haveria vida, que fora dele não haveria perdão pelos pecados. Amém, irmãos? Somente em Jesus. O próprio Cristo, então, é quem também transmite as boas novas do Evangelho. Ele também é, né, participante nesta missão e com certeza, né, ativo. Ele é, inclusive, aquele que traz a nós a salvação. E ele também nos ordena, como servos, a transmitirmos também este Evangelho. Veja então que Deus, ele é quem transmite em primeira mão. Veja aqui também os profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo, e ainda aí no capítulo 2, no versículo 3, ainda diz, na parte final do versículo 3 diz, e é confirmado pelos que ouviram. Amado, os apóstolos ouviram os ensinamentos de Cristo Jesus, amém, irmãos? Eles ouviram. E eles também foram usados por Deus para transmitir o Evangelho também a nós. Amém, irmãos? De forma que nós conhecemos o Evangelho justamente vindo dos apóstolos. Olha só, nós temos aí, né, os Evangelhos, e dentro dos Evangelhos aí os apóstolos que foram usados por Deus, inclusive aqui no Novo Testamento, né, vários livros aqui, eles foram usados para transmitir estas boas novas de Cristo Jesus a nós. Então veja, amado, que o Evangelho, a missão, aqui ela é importante por conta da sua origem, ela é importante também por conta da sua fonte de transmissão, que sai, né, do próprio Deus e vem vindo até nós. E também deve sair de nós para o mundo. Amém, irmãos? É importante sabermos que nós agora damos continuidade a esse trabalho, né, desta missão, a qual o Senhor Jesus Cristo delegou à sua igreja. Nós temos a responsabilidade de anunciar. Essa mensagem, ela tem sido anunciada, e ela tem sido anunciada através dos séculos. Amém, irmãos? Olha comigo aí rapidinho, 1 de João, vamos lá? Rapidinho. 1 de João. Capítulo 1. Verso 1 a 4. Texto bem conhecido, mas olha o que diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.
Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Veja João escrevendo, trazendo aqui para nós justamente a transmissão do Evangelho, e ele dizendo, olha, nós aqui estamos transmitindo para vocês aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que com as nossas mãos nós pegamos. Olha só, os apóstolos, né, eles puderam realmente tocar em Jesus, amém, irmãos? Nós não podemos, nós não fizemos isso, né? Nós não vimos Jesus em carne. Mas, amado, por conta justamente desse testemunho também dos apóstolos, que tem vindo séculos a séculos, chegando até nós, e agora nós podemos também conhecer o Evangelho, e nós podemos hoje dizer, inclusive, que nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, porque alguém um dia se importou em transmitir o Evangelho a nós, começando do próprio Deus, vindo até nós o Evangelho. Amém, irmãos? Isso é importantíssimo. E é importante também que nós, né, venhamos continuar a levar este Evangelho. Sempre será verdade, irmãos, que a única forma, inclusive, de transmitir o Evangelho de Cristo Jesus é conhecendo o próprio Cristo. Amém, irmãos? Assim como João aqui, né? Olha, se fosse alguém que não tivesse vivido com Jesus, talvez não teria a mesma influência sobre nós como João aqui teve. Mas João está dizendo, olha, eu vivi com Jesus, eu aprendi sobre Jesus, eu recebi deste Evangelho, eu estou passando a vocês, e eu estou passando como fonte, né, fidedigna, porque nós aqui recebemos do próprio Cristo. Então, veja, amado, esta missão é importante por conta, né, da sua fonte também de transmissão. Missões, essa obra não pode parar por conta da sua relevância, também por conta da mensagem ser uma mensagem verdadeira. Amém, irmãos? O Evangelho é verdadeiro. Amém ou não? O Evangelho de Cristo Jesus, ele é verdadeiro. Olha o que o texto aí, né, de Hebreus nos diz. Versículo 2, ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Veja que a palavra, ela permanece firme, ela permanece para sempre, como as Sagradas Escrituras diz. Amém, irmãos? Nunca. O próprio Senhor Jesus Cristo, né, diz que é da sua palavra, nem um tio, nada, né? Sei que lá um acento pequeno na nossa língua, nada iria cair daquilo que ele havia dito. Todas as coisas que ele disse iriam se cumprir. Assim, amado, também, o Evangelho da Salvação, nós podemos ter certeza de que ele é verdadeiro. Amém ou não? Nós podemos ter certeza, nós que já recebemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que já recebemos dele o perdão pelos nossos pecados, nós podemos ter certeza que o dia que chegar a nossa partida deste mundo aqui, nós vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo na glória eterna. Amém, irmãos? Podemos ter certeza sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Porque aquele que nos prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir com tudo quanto ele tem nos prometido. Amém, irmãos? E não há razão nenhuma para que nós, né, venhamos aqui duvidar daquilo que ele disse. Então, amado, é importantíssimo, é relevante esta missão, justamente por conta de ser uma missão verdadeira. Nós olhamos muitas vezes para cenários de guerra, e nós vemos, inclusive, na história de guerra, nós vemos várias vezes missões que foram feitas, basicamente sem nenhum intuito genuíno, né? Era basicamente, talvez, muitas delas até mesmo para desviar a verba do governo, coisa desse tipo. Eram missões infundadas, mas, amada, a missão a qual Cristo nos deu é uma missão realmente importante. E nós devemos ter isso na nossa mente. Deus tem guardado a sua palavra. Amém, irmãos? Deus tem guardado não só a sua palavra pelos séculos dos séculos, mas ele também tem guardado o Evangelho, puro e genuíno. Eu sei que nós olhamos aí para o mundo, nós vamos ver muitas pessoas pregando outro Evangelho que não esse. Já no período apostólico, né, já havia isso, como nós dissemos com Paulo, lá escrevendo aos Gálatas, precavendo, inclusive, ali aqueles irmãos, justamente sobre esses falsos, né, evangelhos que chegariam ali. Mas, amado, veja, que mesmo em meio ao diabo tentando, né, semear aí um outro evangelho, um evangelho maldito, Deus ainda tem mantido o seu genuíno evangelho ainda de pé. Amém, irmãos? Pessoas têm conhecido este genuíno evangelho. Pessoas têm realmente entendido que a salvação, a vida eterna, só pode vir por meio de Cristo Jesus. E eles continuam realmente ali pregando também o evangelho. Nós continuamos aqui
pregando o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós não pregamos outro evangelho, senão aquele que os apóstolos pregaram, senão aquele que está, né, aqui relatado nos textos bíblicos. Nós ainda pregamos o único e verdadeiro evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. Esta missão também é importante porque é uma missão de juízo. Eu sei que é bom quando nós olhamos e nós falamos, inclusive, sobre o evangelho, e nós falamos, né, sobre o evangelho do prisma do amor, mostrando, né, que na queda do homem, Deus amou tanto o homem, como é o prisma ali de João 3,16, e de que ele realmente, né, veio para dar, inclusive, a sua vida, para resgatar o homem, para livrar o homem da condenação eterna. Mas também, amado, este evangelho também traz uma mensagem de juízo, dizendo justamente que aqueles que não receberam ao Senhor Jesus Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador, vão padecer terrível condenação. E também a sua importância aí, justamente nesta questão. O Evangelho, ele tem, né, também a sua fonte de juízo. Olha o versículo 2 aí, na parte B, do verso 2 de Hebreus 2, diz assim: e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Veja que aqui o escritor de Hebreus está escrevendo ali aqueles irmãos, né, ali, falando justamente sobre a velha aliança, falando justamente que o povo ali de Deus, por conta da sua desobediência, ele sofreu castigo ali das mãos de Deus. Eles que não, né, buscaram de maneira nenhuma servir ao Senhor, mas começaram a viver uma vida contrária àquilo que era a vontade de Deus para as suas vidas. E eles sofreram a justa punição. Agora veja aqui, amados, que o texto aqui também deixa para nós bem claro que no Evangelho de Cristo Jesus, aquele que também rejeita o Evangelho, aquele que ali negligencia as boas novas de Cristo Jesus, também vai sofrer juízo. E nós encontramos, né, esse juízo bem descrito nas Sagradas Escrituras. Olha comigo aí, João capítulo 3, versículo 17 e 18, nós estamos terminando. João 3, verso 17 e o 18. A palavra de Deus diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, amado, que o negligenciar o Evangelho, aqueles que estão, né, ali resistindo ao Evangelho, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, veja que a palavra de Deus deixa bem claro para nós que haverá um terrível juízo sobre esses, que esses que andam ainda condenados ao inferno, esses um dia vão partir deste mundo aqui e eles cairão justamente no juízo eterno, eles vão ser lançados justamente no lago de fogo pela eternidade, vão sofrer as penúrias do inferno, o qual a palavra de Deus nos descreve. Amado, missões é importante porque é a única forma do homem se desvencilhar da condenação eterna, se desvencilhar das penúrias do inferno. É importante nós anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus para que as almas sejam resgatadas desta condenação. Amém, irmãos? É importante. Quantas pessoas que nós conhecemos que ainda não tomaram essa decisão, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Quantos parentes nossos, amigos, talvez conhecidos, trabalho, pessoas que estão prestes a partir desta vida e partir sem Cristo, ser lançado no inferno? Quantas pessoas que nós temos, inclusive, como sendo os nossos melhores amigos, colegas, pessoas que realmente nós gostamos, mas que, no entanto, né, muitas vezes nós temos deixado de anunciar o Evangelho para eles. E quando eles partirem deste mundo aqui, eles vão ser lançados no inferno. E, amado, quando eles partirem desta vida aqui, não há nada mais, nem que eu, nem que você possa fazer por eles. É nesse momento, é agora, é que nós devemos anunciar a eles as novas do Evangelho. Amém, irmãos? É importantíssimo. É importante nós anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus a estas pessoas. Nós não vamos lá, mas os irmãos, vamos lá, melhor, vamos lá. Vamos ler pelo Lucas, capítulo 16, texto bem conhecido. Nós vamos ler resumidamente aí, apenas 3 versos. Mas olha lá, Lucas 16,
Vamos ler 4 versos aí, 23 a 26. A palavra de Deus diz assim: E no inferno, ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Veja, amado, o juízo. As pessoas aqui que partem, tal como este homem, texto bem conhecido por nós aqui, este homem rico, que foi para o inferno justamente porque ele não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não porque ele era rico, não porque ele foi bem servido nessa terra e agora ele deveria padecer na eternidade, não, é só porque ele não entregou sua vida a Cristo que ele foi para aquele lugar. E agora, o texto aqui nos relata justamente sobre o sofrimento qual este homem ali está padecendo. O inferno, amado, é um lugar de sofrimento imediato. Nós conhecemos bem o texto. A partir do momento em que esse homem fecha os olhos nesta vida aqui, o texto diz que ele abre os seus olhos no inferno, no sofrimento eterno. Amado, missões é importante porque é justamente pelo evangelho que nós estamos aqui transmitindo, é que as pessoas são tiradas desse sofrimento. Amém, irmãos? Meu filho, seu filho. Que muitas vezes, né, nós estamos em casa, nós falamos sobre todos os assuntos, mas nós não falamos com os nossos filhos sobre Jesus. Nós gastamos um tempo danado, como eu disse ainda há pouco, né, nas redes sociais. Aí eu aqui no celular, meu filho no outro celular, minha esposa no outro celular. E a gente nem sequer se preocupa com a alma um do outro. E o dia que eles partirem dessa vida aqui, eles vão se ver no exato momento no inferno, sofrendo as penúrias do inferno. Veja que o texto diz que o inferno é um lugar de tormento. Os irmãos sabem, tormento eterno. Tormento eterno. Sem fim, amado. Qual foi o maior sofrimento que você passou na sua vida? Hã? Todos nós aqui conhecemos as Sagradas Escrituras e nós sabemos que qualquer seja o sofrimento que nós passamos nesta vida aqui, não se equipara jamais ao sofrimento que as pessoas padecem no lago de fogo. Mas imagina se o maior sofrimento seu aqui, de repente aquela dor de coluna insuportável que você teve, né, em algum momento, dor dos rins, diz que é terrível, nunca tive. Imagina essa dor se você nunca mais ficasse livre dela. Pastor, puxa. Agora imagina aqueles que são os nossos entes queridos, aqueles que são os nossos conhecidos, que estão partindo deste mundo sem Cristo Jesus. E vão sofrer a eternidade. No pior de todos os sofrimentos. Veja que o texto também diz que o inferno não é somente, né, um lugar de sofrimento imediato, de tormento eterno, mas é um lugar também de clamor por misericórdia, sem resposta. Aquele homem, lembra? Ele clamava por misericórdia. Ele clamava para que fosse feita alguma coisa, para que diminuísse o seu sofrimento ali. Mas nada pôde ser feito. Lázaro não pôde molhar na água a ponta do seu dedo para refrescar a língua dele. Você já teve muita sede? Quem aqui já teve muita sede? Que não podia tomar água, de repente teve que fazer muita sede mesmo. Agora você imagina, né? Esse homem aqui, tamanho de tormento que ele deseja isso aqui. Para ver se ameniza um pouquinho. Uma gota de água para refrescar a sua língua. Olha o tormento, né, o qual aquelas pessoas estão padecendo hoje, amados, no inferno. E nada pode ser feito para diminuir o seu sofrimento. Nada. Pode trazer refrigério para eles. Olha, nada. Há nada que nós possamos fazer para amenizar o sofrimento deles. O texto também nos diz aí que o inferno é um lugar de fogo atormentador inextinguível. É um lugar onde o fogo jamais se apaga. É um lugar bem diferente, a Bíblia descreve.
É um lugar de separação eterna, lembra? Dizendo, olha, não posso passar daqui por aí, nem os de lá passarem para cá. A separação eterna de Deus, separação de nós. Temos entes queridos, amigos que, morrendo sem Cristo, nunca mais nós vamos vê-los. Separação eterna. O inferno é um lugar realmente terrível. E, amado, missões é importante, porque é justamente aquilo que vai tirá-los desse lugar terrível. Amém, irmãos? Eu não sei. Talvez você tenha ainda filhos que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Talvez até, de repente, né, o seu cônjuge ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você tenha irmãos, talvez pais. Amado, missões é extremamente importante e é feito justamente por nós levando as boas novas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Missões é importante. É o único meio realmente efetivo de tirar o homem desse lugar terrível. Não há outro meio. Ainda que muitos querem achar um outro meio, como purgatório. Amado, a Bíblia não fala nada sobre purgatório. Não existe menção disso nas Sagradas Escrituras. Um lugar onde as pessoas vão padecer um pouco e depois elas vão para o céu. Elas vão pagar, ser expurgadas dos seus pecados, pagar os seus pecados e depois vão para o céu. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia fala que aquele que morrer sem Cristo, ele será condenado eternamente ao lago de fogo. É isso que a Bíblia fala. E o único meio dele não se ver desta forma é por meio de Jesus Cristo. Amado, missões. Essa obra não pode parar por conta da sua importância. Essa mensagem, ela é fundamental. Ela realmente é a mensagem mais importante. Não há salvação fora das boas novas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não há. Então é importantíssimo. Olha, o texto de Hebreus, voltando para Hebreus, e nós estamos terminando, diz assim: como escaparemos nós? Verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram? Amado, como é que as pessoas vão escapar do inferno? Como é que as pessoas vão realmente se ver livres da condenação do inferno? Se nós não anunciarmos as boas novas de Cristo Jesus. É importantíssimo que nós venhamos realmente anunciar a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Anunciar. Eu acho interessante que às vezes a gente fica tão preocupado com como anunciar, né? Eu já ouvi tantas pessoas falando, não, porque a gente tem que anunciar com jeito assim, com jeito. Não, a gente só tem que anunciar o evangelho da forma mais simples, mais clara possível, mostrando justamente para aquela pessoa que se ela morrer na sua incredulidade, se ela morrer sem Cristo Jesus, ela estará condenada ao inferno, será ali atormentada pela eternidade. E que o único meio dela se desvencilhar desse sofrimento, dela se desvencilhar dessa condenação, é por meio de Cristo Jesus. E nada mais. Amém, irmãos? É anunciar a eles isso, que Jesus é o único que pode salvar. Que ele que morreu naquela cruz, verteu o seu sangue naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo hoje. E ele é o único que realmente tem poder para salvar a alma destas pessoas. Amém, irmãos? Nós não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar o evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Concluindo, se nós ignorarmos a mensagem a respeito da nossa redenção, é impossível para nós, né, realmente conduzirmos outros até Cristo Jesus. Se nós negligenciarmos a missão a qual o Senhor Jesus Cristo impôs a nós de irmos por todo mundo, levarmos o evangelho a toda criatura, se nós negligenciarmos isso, amado, é impossível que as pessoas sejam salvas. Só mesmo por meio do evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Agora a pergunta que eu faço aos irmãos: a quem foi? Você não precisa me responder, mas a quem foi o último o qual você anunciou as boas novas de Cristo Jesus? Quando foi a última vez que você falou do amor de Jesus Cristo para alguém?
Quando foi a última vez, né, que você falou aquela pessoa a qual você ama, aquela pessoa a qual você diz que é realmente especial para você, mas que, no entanto, ainda se encontra perdida? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para ela? Irmãos, nós não podemos negligenciar o fato de que nós somos responsáveis também pela transmissão das boas novas de Cristo Jesus. E que nós somos responsáveis por aqueles também que se perdem, justamente por conta da nossa negligência em anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos perdoar, e que Deus venha dar a nós ousadia, para que nós venhamos realmente pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aproveitar todas as oportunidades, sem exceção. Vamos colocar de pé.